Esta é uma canalização de Swaran Porton-Vilhena, cujo título é Magnificente. Ela foi dada em Niterói no dia 6 de março de 2018. E a música que se ouve ao fundo é So Much Magnificence, com Miten e Deva Premal. Humanamente você tende a se entristecer ou mesmo desanimar com certas coisas manifestadas no mundo, como se a vida em determinados contextos fosse um despropósito. Mas se é assim, como sugere sua humana percepção das coisas, então por que esse mesmo desânimo e sofrimento não parece afetar a todos os seres? Nem todo humano está percebendo a vida por lentes tão embaçadas. Tampouco os demais seres, como os animais e vegetais, parecem temer a vida. Então o que de fato está acontecendo diante e dentro dos seus olhos? Há um enigma divino no experimento humano, e este precisa ser desvendado. Pois enquanto a mensagem permanece oculta, é claro que parecerá despropositada. E que enigma é este ao qual chamamos experimento humano? Trata-se da mais complexa e ao mesmo tempo simples arquitetura jamais concebida. Complexa quando buscamos explicá-la simplesmente sem vivê-la e compreendê-la de fato. Simples quando nosso coração se rende à suprema magnificência que se expressa nos aparentes despropósitos. O ser humano sofre da ignorância acerca de quem de fato é e do propósito para todo ser como se apresenta. Até aqui você olhou para a vida como quem a vê e não como quem é a própria vida. E o que isto quer dizer? Pergunta sua mente questionadora. Quer dizer, meu filho, que enquanto tomamos distância da vida para tentar enxergá-la e compreendê-la, não será possível alcançá-la em sua plenitude. Pois se quero tirar uma foto de uma paisagem, é certo que não estou retendo a paisagem, mas aquilo que meus olhos podem ver diante de mim. Todo o resto, não fotografado, fica quase sempre no meu subconsciente e não percebido e sentido conscientemente por mim. Para fazer o que você sugere, eu precisaria de uma máquina 360 graus. Seria bom se fosse assim, meu filho. O problema estaria resolvido, pois tal tecnologia já está disponível para a humanidade. Mas ainda assim, quem olhasse para aquela foto de 360 graus só poderia vê-la por partes. Então qual é a saída? É se fundir com o todo, através do portal que é cada parte, compreender o todo a partir dali. Logo, o que faz o experimento humano parecer, para alguns seres humanos, despropositado é a lente através da qual apreciam o que se passa. Alguns de vocês têm as lentes focadas na parte quando a vida não pode ser dividida. Some-se a isto o fato de que buscam pelas respostas que querem sempre encontrar, pois elas são o que estimula todo o tempo seus condicionamentos. Poucos são aqueles dentre vós que abrem-se para viver e sentir a vida de forma não preconceituosa. Aos que se dão este presente, a vida retribui, não com respostas, mas com o fim dos conceitos, para que as fronteiras se alarguem a tal ponto que não reste mais nada, a não ser a plenitude, a ausência de qualquer julgamento ou conceito, enfim, a paz. E isto é o que sente, por exemplo, o seu cãozinho. Por que será que ele sempre volta aos seus braços, mesmo quando de alguma forma você o machuca? A resposta é: ele não abre mão de não se estreitar nos julgamentos. Ele até pode estar preso a uma coleira, mas em seu íntimo ele é livre. Porque ama sem condições.
Amar sem condições é amar desprovido de crenças ou julgamentos. Mesmo quando seu cão late ou rosna para alguém, o que está afirmando é o seu amor por você. Ele está dizendo que não importa a ameaça que ele pessoalmente possa passar, ainda assim, ele continuará comprometido em resguardar o seu amor. Mas espera aí, meu pai. Quando ele late para alguém, isto é sinal que acreditou em alguma ameaça ou invasão ao seu território. Se ele tem um território, tem também a noção de limite. Como ele pode ser livre dentro de um limite? Quando digo de liberdade interior, isto pressupõe necessariamente o reconhecimento dos limites da sua experimentação. Mas isto é diferente de considerar-se limitado. Aceitar que você não pode voar, por exemplo, torna-o livre da ilusão de querer voar. Aceitar as ondas que fazem parte do experimento humano o torna livre de querer permanência daquilo que vive na matéria e que é impermanente. A verdadeira liberdade, minha criança, não é um marcador fora, mas sim uma atitude interior. Sim, veja bem, uma águia pode voar para onde quiser, mas por que passa 70 anos voltando para o mesmo ninho? Porque é ter um ponto de referência que dá a dimensão da sua liberdade. Contudo, em geral, vocês pegam o ponto de referência como a total expressão da sua liberdade. Desta perspectiva, a vida é mesmo um despropósito. Pois como pode um pequeno grão de areia se sentir feliz se ele se vir apenas como um grão diante de uma praia e um mar tão vastos? Mas se ele se vir como o próprio oceano, que de fato é, então sua referência de liberdade está num ponto, mas sua expressão de liberdade está no todo que ele é. Portanto, toda crença limita a um ponto. E isto não é, em si, ruim. Se aquele ponto for meu ponto de partida para minha completude, sem fronteiras, sem limites. Mas se tal crença é tudo o que posso conceber a meu respeito, então eu sofro de fato, pois será sinal que a liberdade e plenitude que eu sou ousaram crer que foram contingenciadas numa forma. Mas qual é o copo, por maior que seja, que poderia guardar todo o oceano? Qual a caixinha de brinquedos, por mais grandiosa que seja, poderia guardar todas as estrelas? Aonde a consciência de todos os humanos e seres puder ir, isto é parte daquele que de fato é cada humano. Veja em si mesmo quanta magnificência jorra agora. Ela vem para você, sai de você e é você. Aceite-a alegremente e sinta-se feliz com isto. Não racionalize mais sobre sua grandeza, apenas seja e nada mais. Se você olhar para fora, tudo que verá são pontos preenchidos por algum contorno. Mas se ousar mergulhar para dentro, tudo que encontrará é um infinito de possibilidades. Qual delas você quer ser agora? Seja, e depois sorria com sua grandeza, tão pequenamente embalada neste ser humano que está você. Nada mais estará, senão alegria, nada mais do que profunda reverência à sua magnificência. Ó eterno e magnificente ser, reconhece-te e sê. Eu sou Soran, sou parte de sua magnificência. Descubra as outras partes, elas o aguardam. Mas como faço para encontrá-las? Interesse-se por si e desvende-se, mas saiba de antemão, é inexplicável o que você encontrará ao final das suas buscas. Sorria para ele e recrie-o novamente. Namastê, eu sou Soran. Eu sou o profeta do amor.